Bom dia a todos e todas aqui da Rádio Campeche. Uma alegria poder estar aqui também, falar um pouco dessa iniciativa que a gente está construindo. Primeiro dizer que existe decisão superior da não incidência do IPTU em propriedades com atividades econômicas rurais, né? Então, as atividades eu posso listá-las depois. Isso é uma questão já dada a partir de lei federal, a partir de decisão do STF, e o problema é que não se aplica essa não incidência do IPTU. Não é isenção de IPTU e não é abono ou renúncia fiscal. É a não incidência. Por quê? Porque ela está praticando atividade econômica rural, mesmo sendo propriedade em perímetro urbano, né? Então isso é bem importante a gente destacar. A gente fez um diálogo na ocasião com o Poder Executivo, com a Secretaria de Fazenda sobre essa não incidência. Poderia estar sendo regulamentada através de um decreto. A gente escreveu uma proposta de decreto, apresentou, e mesmo assim com a dificuldade deles assumirem esse processo, a gente entrou com um projeto de lei para caracterizar e dar os critérios, né? Então quem que vai dizer, Helene, quem vai dizer que é uma propriedade com atividade econômica? É o órgão oficial para isso, que no nosso caso é a EPAGRE, que é a nossa empresa pública de extensão e pesquisa agropecuária, e que tem um termo celebrado de convênio com a Prefeitura Municipal. Então nós temos um escritório local em Florianópolis, que atende a pesca, maricultura e agricultura. Então é importante destacar isso. Depois dizer que essa iniciativa nossa, ela está dentro de um conjunto de iniciativas construídos no âmbito da agroecologia nos municípios, organizado pela Articulação Nacional da Agroecologia. E aqui no nosso estado, na nossa região, quem está como ponto focal desse processo é o CEPAGRO, o Centro de Estudos e Promoção da Agricultura de Grupo. Então, a Articulação Nacional da Agroecologia, conjuntamente com o CEPAGRO, e com essa iniciativa legislativa, vamos construir uma agenda nesse mês de conversas, diálogos com os diferentes setores, para pressão para que essa lei ela tramita. Ela já tem, a nossa proposta de lei na Câmara já tem parecer favorável da Procuradoria da Câmara. Ela está na Comissão de Constituição e Justiça, a vereadora Manu Vieira é a relatora agora. Então a gente está nesse processo e a gente pode conversar aqui o que nos levou a fazer isso, né? Eu até queria que tu falasse um pouco sobre essa coisa mesmo. Aqui em Florianópolis temos várias propriedades que atuam desse jeito, né? Inclusive a gente no próprio Campeche, inclusive, né? Exatamente. Vocês têm um levantamento de quantas propriedades temos nesse... O último censo agropecuário levantou 212 estabelecimentos rurais que têm suas atividades. Só que nesses estabelecimentos rurais também está ali incluído algumas fazendas de maricultura e também alguns pescadores, né, que passaram por dentro desse censo. Mas nós temos levantamento, por exemplo, nós temos um grupo, Ilha Maiambipe, que é um grupo da Rede Ecovida, que hoje tem mais de 20 famílias que fazem parte, por exemplo. Nós temos agricultores e agricultoras que fazem feira, hoje estão fazendo feira lá no centro, a feira Cidade Viva, se eu não me engano, que é uma feira de produtos orgânicos agroecológicos que funciona na frente do terminal, né? Nós temos aí, ontem mesmo eu visitei aqui no Campeche uma propriedade de 700 metros quadrados, que entrega cestas todas as sextas-feiras da própria produção nessa área de 700 metros quadrados, né? Aproveita a água da chuva. Então, assim, esta legislação, ela tanto incide para esses pequenos lotes, quanto áreas grandes que estão praticando agricultura, né? Seja a horticultura, fruticultura, o extrativismo, como tem gente que hoje produz açaí de Jussara aqui na região do Ribeirão da Ilha, né? Tem uma propriedade ali específica para isso. Então, assim, a incidência vai ser para incentivar essa prática. E por que falar sobre isso? Porque a gente quer uma cidade que dialogue entre o urbano e o rural. E a Ilha de Santa Catarina, especialmente, ela tem essa característica de muitos anos. E, infelizmente, a agricultura ela é invisibilizada por conta do interesse da especulação imobiliária. Então, a gente perdeu, no último plano diretor, a gente perdeu o macrozoneamento rural. A gente não tem mais a área rural. Nós temos a área residencial rural.
que ainda tem alguns focos no Ratones, na Vargem Grande, ali na região do Ribeirão e Costa de Dentro. Agora, nós não temos o macrozoneamento rural na cidade. Isso define muito qual que é a intenção ou para onde querem levar a cidade de Florianópolis, né? Que com certeza tem um histórico de ruralidade e que com certeza isso tem sido muito usado pela especulação imobiliária, né? Que inclusive adquiriu grandes glebas de terra e que hoje está esperando elas terem condições de alta exploração econômica, né? Como a gente tem visto, inclusive, na planície do Campeche nesse momento, né? E como é que tem sido, né, para ti que trabalha muito esses projetos, o incentivo a que as comunidades, que as famílias que têm terreno em casa possam plantar, porque a gente sabe, né, o quanto que a gente come de veneno, e claro, ainda que seja pouca produção, ainda dá uma liberada aí no veneno no corpo das pessoas, né? Qual é a importância da gente trabalhar essa agroecologia urbana? Então, primeiro dizer que isso pode ser de forma estrutural de uma grande transformação, porque pode ser, como esse caso de 700 metros quadrados que gera renda para uma família, sim. É sim um grande gerador de renda e de emprego e de atividade econômica. Nós temos trabalhado com muitas pessoas que trabalham em casa produzindo alimentos ou processando ou transformando alimentos e que é uma realidade da nossa cidade. Pessoas que estão praticando e desenvolvendo renda a partir do seu trabalho em casa com a questão da alimentação ou da produção de alimentos. O que a gente vê acontecendo é que esse tema ele é muito bom, ele é muito palatável na população e muitas vezes ele acaba sendo apropriado de forma marqueteira, especialmente nessa gestão que a gente está vivendo, na gestão anterior, que é a continuidade desta, né? Mas que não tem um compromisso concreto e estrutural. Porque se a gente tivesse um compromisso concreto e estrutural, víssemos esse compromisso, estaria expresso na transformação da própria estrutura administrativa da Prefeitura Municipal, dando condições para isso. A gente teria visto isso no orçamento, na estrutura orçamentária. A gente poderia estar vendo isso na relação com a própria universidade, que tem todo um aparato hoje de cursos e de formação acadêmica que poderia estar contribuindo com o poder público municipal nesse sentido. E, especialmente construindo junto com a sociedade que pratica esse tipo de agricultura. Aí nessa propriedade que eu visitei, nessa experiência aqui do Campeche, por exemplo, eles precisavam comprar um triturador. E imagina a transformação, a revolução que poderia ter se o município implementasse um fundo rotativo para as práticas agroecológicas, para comprar um triturador, para comprar uma carretinha no carro, para comprar um congelador para alguém que está produzindo alimentos. E isso é ação do Estado. O Estado, quando entra com essa prática de fomento, de implementação de políticas públicas estruturantes, ele com certeza consegue alavancar um setor, né? E eu vejo, o nosso mandato tem essa leitura, e o legal é que a gente não faz isso sozinho, porque, a gente, por exemplo, nessa iniciativa a gente está articulado com a Articulação Nacional da Agroecologia, o CEPAGRO, a Frente Parlamentar em prol da agroecologia e segurança alimentar, né? Mas nós entendemos que essa sim é uma atividade econômica presente na cidade e que ela é uma atividade econômica dos nossos princípios, que vai promover a agroecologia, vai promover saúde, vai gerar renda e condições de trabalho e emprego para muitas famílias, né? Agora, o que acontece na prática é uma apropriação desse tema, um marketing sobre o tema, mais uma invisibilidade do tema no projeto de desenvolvimento da cidade, né?